Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? Então vamos entrar novamente nesse tema aí, dando continuidade. Se você quiser colaborar com o nosso canal do YouTube, eu vou deixar um link lá nos comentários. É uma colaboração simbólica, mas ajuda aí na manutenção do canal. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. O título é o 3 do direito à educação e do dever de educar. Artigo 4, já aviso logo que esse é um artigo que cai bastante nas provas, mas muito. Processo seletivo, provas da educação, cai demais. E o que diz o artigo 4? O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. E como se organiza isso? Da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Então é importantíssimo você estar bem ligado nessas informações. Educação básica, veja o termo, educação básica, obrigatória, gratuita. Olha aqui as idades, né? Dos 4 aos 17 anos. Pergunta que é recorrente aí nos exames, né? Qual é a obrigatoriedade do ensino do 4 aos 17 anos de idade? E como ela se organiza? Também pergunta muito importante, né? É o PEE, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, tá? Então não pode esquecer essa organização aqui também de pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, educação básica obrigatória. E a creche? Creche não é obrigatória, não entra aqui, tá? Veja pela idade, 4 anos ele entra na pré-escola, certo? E até os 17 anos, então pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. E aqui, ó, segundo item, educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade, tá? Então, educação infantil, porque as crianças com 6, né, dependendo da data de corte, né, elas entram aonde? No primeiro ano. Lembrando que a data de corte é 31 de março. Então, até 5 anos, ela está onde? Na educação infantil. E se ela fizer aniversário depois do dia 31 de março? Aí ela continua na educação infantil. Se ela fizer antes, ela entra no primeiro ano. Tudo bem? Mas o que você tem que lembrar é desse número 1 aqui, da idade de 4 a 17, da organização pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, e que a educação infantil é até 5 anos de idade, no item 2. Item 3, também importantíssimo, atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente. Gente, as bancas adoram trocar essa palavra por exclusivamente. Então você não vai errar, é preferencialmente na rede regular de ensino. Tudo bem? Essa é uma das maiores trocas nas perguntas, colocaram exclusivamente, né? E como eu sempre falo, eles gostam muito de pegar itens e falar quais estão corretos ou quais estão incorretos. E às vezes uma simples troca de palavra, né? E você na leitura rápida, que você está na prova, né, com tensão, pensando, né, na sua aprovação, às vezes seu cérebro engana você e você, em vez de ir lá exclusivamente, mas você já está tão na mente que é preferencialmente, que o teu cérebro te engana e você erra. Por isso que é importante ler com calma e ir grifando essas dicas que eu estou dando. Fica atento nessa troca do preferencialmente por exclusivamente, tá? 4. Acesso público e gratuito aos ensino fundamental e médio, para todos que não concluíram na idade própria, também tranquilo, né? Isso aqui é assim, você não conseguiu ali na sua época, por algum problema saiu da escola, então você tem acesso, né, ao ensino fundamental e médio, mesmo quando você não concluiu
na idade própria. 5, aqui o famoso EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, também. Tá? 5, acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artísticas, segundo a capacidade de cada um. Esses itens, gente, é muito importante você ler eles com atenção, porque eles costumam cair muito nas provas, né? Muito mesmo. Né? Sempre com troca de palavra, né? Ou uma afirmação incorreta, e aí você tem que estar atento. No item 6, oferta de ensino regular, adequado, né? Inciso 6, adequado às condições do educando, tá? Então, básico aqui também, toda vez que você tem ensino noturno regular, ele tem que estar de acordo com as condições do educando. Muitas vezes o aluno é trabalhador, o aluno é aprendiz, então tudo isso tem que ser levado em conta, né? O aluno que faz turno, enfim. Então o ensino ele deve, né, se adequar a essas condições do educando. 7. Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, né? Famoso, você tem aqui a questão da educação de jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Aquilo que eu falei, trabalhador de turno, né? Então você tem que criar lá toda uma condição para que ele tenha acesso e permaneça na escola. Também o ensino ele deve estar adequado, né, a essa questão dos jovens e adultos. Você não pode ter um ensino, uma educação escolar igual que você daria para as crianças, para as pessoas que são já jovens ou adultos, que têm toda uma história de vida, toda uma experiência, muitas vezes já estão no mundo do trabalho, já casaram, tem toda uma outra relação que você deve levar em conta na hora de planejar, né, a educação escolar para jovens e adultos. 8, olha o 8 aqui, sempre eu falo que a lei aqui, 2013, é nova, né? Ah, mas 2013 já fazem 7 anos se você está assistindo esse vídeo em 2020. Mas, né, isso é recente, tá? 8, na questão da legislação, quando a gente fala em 7 anos, a gente é novo, né? Uma lei, 7 anos ainda é nova, e eles gostam de buscar essas novidades aqui, tá? Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares. Outra palavrinha que eles gostam de trocar, colocar complementares, não é suplementares. De quê? De material de idade escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Outra troca muito comum. Eles colocam aqui assistência social. E aí o aluno, o candidato, né, a vaga aí no concurso público, às vezes se engana, porque assistência social né, parece, mas não é. É assistência à saúde. Cuidado, às vezes eles colocam aqui também uniforme. O uniforme não é programa suplementar de acordo com a LDB aqui no seu inciso 8, então preste muita atenção nisso. O uniforme não entra, o que entra é material de idade escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, não assistência social. E detalhe, não é programa complementar, é suplementar, eles adoram trocar isso. Estou enfatizando muito, porque isso é um erro muito comum e aparece direto nas provas e o candidato acaba às vezes errando. 9. Padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidades mínimas, né? Mínimas também é outra palavrinha, pode aparecer um máximo, né? Não é mínima, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. E o inciso 10, vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental, mais próximo de sua residência, a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Essa aqui foi incluída em 2008, no inciso 10, vaga mais próximo da residência quando completar 4 anos de idade.
Olha aqui, perguntinha simples aqui para vocês. 7. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos... E aí, gente? Essa fácil, né? Tranquila. Isso aqui você responderia certo. Tomar água, mas enquanto você responde, tenho certeza que você nem teve dúvida aqui e você já cravou na letra B de bola, né? Que é 4 anos de idade. Essa bem simples, você acertaria. Tá aqui gabarito B. Coloquei a lei aqui, ó, para reforçar que isso aparece bastante, ó, aqui dos 4 anos de idade, tanto no artigo 4, no inciso 1, quanto no artigo 6 também. Né? Eu reforcei aqui essa questão dos números, que eu falo muito para vocês que as bancas adoram cobrar isso. Aí tanto o Instituto Mais, principalmente quem vai fazer MyLink, gosta muito de trocar os números aqui para perguntar para os candidatos. E olha aqui, a pergunta número 8, de acordo com a lei 9394, né, de dezembro de 96, né, a famosa LDB, as alterações dadas pela lei 12796 de 2013, lembra que eu comentei, olha ela aqui, a atual LDB, no seu artigo 4, dispõe que o dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma. Eu falei para vocês como que é organizada a educação. É creche, pré-escola, lembra que eu falei? Creche, vê pela idade. A criança entra na... Aí se você não soubesse, começa a pensar. A criança entra na creche com 4 anos, gente. Então já descarta aqui, ó, 2 alternativas. Você já viu alguma criança com 4 anos vai para creche? Aqui, ó, creche. Então você já descartaria 2 aqui, ó. Creche, pré-escola, creche, já tira as creches daí. Aí tem 2 que você poderia ficar na dúvida aqui. Pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Pré-escola, anos iniciais e anos finais do ensino fundamental. Aí você olha o outro número aqui, ó, 17. 17 já chegou lá no ensino médio, né? Criança, adolescente aqui. Então, cadê o ensino médio aqui, ó? Anos finais e anos iniciais do fundamental. Então, só resta qual? B de bola, de novo. Pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Tá? Eles colocaram isso aqui, ó, anos iniciais, anos finais do ensino fundamental, que é muito usado agora na BNCC, né? Nova nomenclatura aí dos anos iniciais e anos finais, que é anos iniciais é do 1º ao 5º ano e anos finais que é do 6º ao 9º ano, tá? Do ensino fundamental, tá bom, gente? Então você marcaria o quê? Letra B de bola, tranquilo aqui, ó. Falei para vocês, enfatizei lá, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, não tem creche aqui, tá? Certo? Vamos lá para artigo 4A. Ó, tá vendo? Colocaram um artigo, olha a data desse artigo, gente, 2018, é fresco esse. Esse aqui, para cair, é muito, há uma forte tendência das bancas a cobrarem coisas mais atualizadas. Por quê? Eles querem saber se o aluno está estudando com a LDB atualizada. Então, colocaram 4A aqui, artigo 4A. É assegurado atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica, internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de sua competência federativa. Ou seja, os municípios regulam essa questão, né, através dos seus conselhos, muitas vezes, através de decretos, como que vai funcionar. Mas a LDB garante o atendimento educacional para o aluno que for internado por tempo prolongado, tá? Muita atenção com esse artigo, porque a VUNESP gosta de colocar uma história, João foi internado, né? Aí vai fazer uma pergunta aqui do 4A, por isso esteja atento a isso. Artigo 5.
o acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, já enfatizei isso, né? Aquele direito que não tem contestação, certo? Podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Ou seja, qualquer pessoa, gente, qualquer cidadão, né, pode acionar o poder público para exigir um direito que é obrigatório, que é o direito ao acesso à educação básica. Então, qualquer pessoa, grupo de cidadão, associação comunitária, organização sindical, veja, cidadão, tá? Aqui, gente, só para a gente fechar aqui, o que é o cidadão pleno aqui? É aquele que tem capacidade de votar, de ser votado, né? Então, esse aí, ele pode ir lá e acessar o Ministério Público, se for o caso, para exigir vaga na educação básica obrigatória. Parágrafo 1. O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá, importante sempre estar atento a esses incisos, recensear anualmente. Cuidado, sempre eu falo que eles gostam de trocar essas coisas aqui de prazo, né? Então, o recenseamento ele é anual, tá? As crianças e adolescentes em idade escolar, bem como jovens e adultos que não concluíram a educação básica. 2. Fazer-lhes a chamada pública. Que isso? É buscar, né, os alunos, fazer a informação chegar aos alunos, que as escolas estão com as vagas abertas, que as matrículas foram abertas, é fazer-lhes a chamada pública. Existem muitas maneiras de se fazer isso, tá? 3. Zelar junto aos pais e responsáveis pela frequência à escola. Veja, é dever, né, do poder público garantir que as crianças frequentem a escola. E se elas não frequentarem, existem vários meios aí que a escola tem que fazer para buscar essa criança de volta para a escola. Aí não fazendo, gente, depois que a escola esgota todos os seus recursos, aí sim, ela aciona o conselho tutelar. Parágrafo 2. Em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório, nos termos desse artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino conforme as prioridades constitucionais e legais. O que esse parágrafo vem trazer, gente? Ele fala assim, ó, poder público, em primeiro lugar, tem que garantir o acesso ao ensino obrigatório. Ele garantiu isso? Ele pode atuar lá, por exemplo, um município pode assumir lá o ensino médio? Pode. Ele já cumpriu aqui todo o acesso obrigatório que é da parte dele na divisão, né, que é a educação infantil e a educação do 1º ao 9º ano. Ele pode avançar para outras modalidades. Ele pode ter uma universidade municipal? Pode, desde que o ensino obrigatório esteja ok, tá? Então é importante esse parágrafo aqui. Terceiro parágrafo, qualquer das partes mencionadas no caput, né, desse artigo, que é o caput, é o artigo principal aqui que nós estamos falando, tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário na hipótese do artigo 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente. Então, se houver uma violação, né, você pode ir lá e acionar a justiça, e isso é gratuito e é rito sumário, tá? Que é imediato, tá? Então, você não é um trâmite longo, isso é imediato e não custa nada a pessoa que acionar o judiciário nessa questão. Parágrafo 4. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ser a ela imputada crime de responsabilidade. Então, se lá a prefeitura, o Estado não estão garantindo a oferta, né, do ensino obrigatório
estão sendo negligentes na questão, já foram acionados judicialmente, mas continuam insistindo em não cumprir aí esse direito público que é garantido, né, o ensino obrigatório. Aí sim eles podem responder por crime de responsabilidade. Aí tem várias consequências, até uma cassação do mandato, enfim, né? Artigo 5º, para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. Tudo bem, gente? Tranquilo também, né, esse parágrafo. Então, até aqui. Vamos para o parágrafo 6º, o artigo 6º, é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade, tá? Lei de 2013 aqui, atualização de 2013 na LDB. Então, a partir dos 4 anos, a educação ela é obrigatória. E aí, quem tem que fazer a matrícula? Os pais ou responsáveis. É dever deles, gente. É dever, tá? Então, é uma obrigação dos pais e responsáveis fazer a matrícula. Artigo 7. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. Aqui eu faço um alerta, gente. Para professor, para alguns cargos, dificilmente você vai ter essa pergunta aí. Mas para supervisor, é uma pergunta que pode cair, tá? Então, atenção. Por quê? O município, o estado, às vezes, são eles que supervisionam as iniciativas privadas na educação, tá? São eles que vão lá ver se a escola está cumprindo o que diz a Lei de Diretrizes e Bases. E aí o que diz aqui que a iniciativa privada tem que seguir? Primeiro, cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. 2. Autorização de funcionamento e avaliação da qualidade do poder público. Não é sair abrindo qualquer escola de qualquer jeito. Tem uma autorização, tem que cumprir uma série de regras lá de segurança, enfim, né? E tem uma avaliação também de qualidade, que muitas vezes, o poder público falha aqui, mas tem que avaliar, sim, porque se às vezes a pessoa abre uma escola só para ganhar dinheiro lá e não tem compromisso nenhum com a educação, né? Então é importante isso. 3. Capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no artigo 213 da Constituição Federal, que também a gente apresentou esse vídeo, né? Então, se você tiver dúvida, volta lá no nosso vídeo lá para você ver o que diz o artigo 213. E artigo 7A, gente, esse eu queria enfatizar, né? Porque sempre quando eles inserem uma letra assim, é bom você ficar bem atento. E o que diz o 7A? Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer nível, é assegurado no exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito, mediante prévio e motivado requerimento, a ausentar-se de prova ou de aula marcada para o dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir a critério da instituição e sem custo para os alunos uma das seguintes formas de prestação alternativas, de acordo com o inciso 8 do caput, artigo 5 da Constituição Federal. Professor, o que é isso? Então vamos lá. Gente, é assim. O artigo 7A ele visa garantir a liberdade de consciência e de crença. Vamos para um exemplo prático, né? Aquelas religiões que guardam sábado. Então a sua escola vai lá e marca uma atividade no sábado e vale nota aquela atividade. Aí o aluno que não pode fazer atividades no sábado será prejudicado? Claro que não. Por quê? Está garantido aqui no 7A que ele pode ir lá apresentar um requerimento, falar assim, não posso ir nesse dia, né, nessa prova, porque eu sou de tal religião que guardo o sábado, então eu não posso fazer tais atividades. Aí vai ser uma prestação alternativa. Prova ou aula de reposição.
conforme o caso, a ser realizado em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com sua anuência expressa. Então, o aluno não pode no sábado, ele vai fazer uma reposição em outro horário, só que tem que ter a anuência dele, tá? E isso está garantido na nossa lei de diretriz e base, aqui, ó, 7A. Por isso que, às vezes, muitos concursos que fazem prova no sábado tem que fazer um especial lá para o aluno que começa a fazer a prova depois do pôr do sol, no sábado, né? Então tem toda uma estrutura que é montada para isso, certo? E por isso também os concursos evitam fazer prova no sábado, tá? Mas não por essa lei aqui, porque essa lei diz respeito à educação, mas por outras legislações aí brasileiras que também vão nessa mesma linha. 2. Trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa com tema, objetivo e data de entregas definidas pela instituição de ensino. Então, esse artigo ele garante a liberdade de consciência e crença, mas estabelece aqui algumas formas alternativas, né, do aluno. Não é simplesmente porque ele guarda o sábado ou tem algum problema que não pode fazer tais atividades que ele não vai fazer alguma coisa alternativa. Tá? Então, muita atenção, esse é um bom artigo para cair aí na prova também. Olha aqui, ó, parágrafo 1. A prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia a dia da ausência do aluno, né? Não pode inventar nada diferente, tem que seguir lá bonitinho o parâmetro curricular e o plano de aula. Parágrafo 2. O cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata esse artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência. Tá? Parágrafo 3. As instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de 2 anos, as providências e adaptações necessárias à adequação ao funcionamento dessas medidas previstas no seu artigo, certo? Então, isso aqui foi feito, né? Então deu um prazo aí de 2 anos para que as instituições se adaptassem, isso já venceu, né? Então tranquilo. 4. O disposto nesse artigo não se aplica ao ensino militar, a que se refere ao artigo 83 dessa lei. Então, gente, isso, o 7A vale para todo mundo, menos para o ensino militar, tá? Então, cuidado, né? Não é uma pergunta provável, mas como se falou muito nesses últimos tempos aí de ensino militar, é importante você estar atento a isso. 9. Unesp. Leia os excertos, né, para responder à questão. Então vamos lá. Exercer a ação redistributiva em relação às suas escolas. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Autorizar, credenciar, supervisionar os sistemas, estabelecimentos dos seus sistemas de ensino. Oferecer a educação infantil em creche para a escola e com prioridade do ensino fundamental, permitida a atuação entre os níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos dos percentuais vinculados pela Constituição Federal, a manutenção do desenvolvimento de cima, do desenvolvimento de ensino. Epa, travou tudo aqui, já começou com essa palavra difícil aqui. A partir da leitura de seus conhecimentos sobre a LDB, artigo 11, pode-se afirmar que as incumbências elencadas cabem. Gente, isso é uma pergunta que pode aparecer. Então, nosso sistema de educação ele é dividido, né? O governo federal, o governo estadual, o governo municipal, cada um tem suas atribuições ali. E, por exemplo, aos municípios é vinculada a educação infantil e a educação, o ensino fundamental. Aos estados, né, eles ficam também com o ensino fundamental e também com o ensino médio. E a União, ela tem lá, divide um pouco, ela tem universidades, ela tem escolas técnicas, né? Mas ela é mais uma gestora, né, da educação nacional, o MEC, é mais um articulador aí desse sistema. Quais seriam, segundo essas aqui, ó, qual ente federado cabe
né, essas incumbências? Ao município, ao Estado, à União, às escolas privadas, ao Distrito Federal? Então, gente, tem uma dica aqui, né? Lembra que eu falei para vocês? Creche pré-escola, ensino infantil, de creche, educação infantil, de creche pré-escola, é de quem? De quem? Do município, certo? Então, por essa você já matava, porque Estado não tem creche, né? Nem pré-escola, União também não. A escola privada tem, mas aqui tem, ó lá, baixar normas complementares, você não vai colocar que é escola privada aqui, né? Porque não faz sentido, né? Então, e Distrito Federal, capital do Brasil, não tem o menor sentido. Então, só pelo detalhe da creche para a escola, você marcaria a letra A, município, e olha aí, gabarito A, você marcaria corretamente, tá? E aqui, gente, caminhando aqui para o encerramento da nossa aula, artigo 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência olha só, estabelecimento de ensino. Isso é importante você saber. Esse artigo 12 também aparece bastante. O estabelecimento de ensino, a escola, né, quais são as suas incumbências? 1. Elaborar e executar a sua proposta pedagógica. Tranquilo também isso. 2. Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. 3. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas. 4. Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. Então, são itens fundamentais que os estabelecimentos de ensino têm que cumprir. E esses você precisa saber, porque, como eu falei, esses incisos costumam cair bastante nas provas, tá? E assim, a VUNESP já colocou questão que fala que um professor não queria cumprir o seu plano de trabalho, enfim. E perguntava, né, à luz do artigo 12, o que deveria fazer lá o diretor, o supervisor. Então, tem umas perguntas. Essa pergunta ela foi uma pergunta que não era de alternativa, era na parte descritiva, um concurso que teve. Então, é importante você estar atento a isso. 5. Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Ó, é uma incumbência. Então, a escola precisa fazer a recuperação quando tem alunos que não atingiram aquilo que a escola desejava, né, enquanto rendimento escolar. E 6. Articular-se com as famílias e a comunidade, criando o processo de integração da sociedade com a escola. A escola não é uma ilha, ela precisa estar integrada ali com as famílias, com a comunidade do entorno, né, com a sociedade a qual ela está inserida. 7. Informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e se for o caso, os responsáveis legais sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem sobre como a execução da proposta pedagógica da escola. Foi em 2009 isso. Gente, é obrigação da escola você estar lá informando o pai e a mãe do que está acontecendo com o filho dele, como ele está desempenhando na escola, se ele está com frequência ou está com problema de frequência, tá? Isso está na incumbência aí das instituições escolares. 8, que cai demais esse aqui, gente. E ele foi mudado em 2019, gente. Recente. Porque eu coloquei até aqui a lei antiga, ó. Esse era o antigo, tá? Então, o antigo notificava o conselho tutelar, juiz, Ministério Público. Isso aqui não é mais. Isso aqui, ó, tá riscado, né? Tá achurado, como a gente fala. Porque o que vale é esse 8 agora aqui, ó. Notificar ao conselho tutelar a relação dos alunos que apresente quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Gente, guarda isso, 30%, né? Porque antes era 50%, agora é 30%, tá? Do percentual permitido em lei. Você notifica quem? Conselho tutelar, só, simplesmente, não é mais juiz, não nada disso. Você vai notificar o conselho tutelar. Guarda esse 8 aqui com carinho,
lê ele com muita atenção, porque ele foi feito em 2019, é recente, as bancas gostam de cobrar, muita gente tem os 50% na cabeça, não é mais, é 30%, só notifica quem? O Conselho Tutelar, guarda esse com carinho. 9, também recente, ó, de 2018, gente. Esses 3 aqui vocês têm que olhar com muita atenção. Promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, que é o bullying no âmbito das escolas. Gente, é incumbência da escola combater o bullying. E o que? O bullying é a intimidação sistemática, o bullying no âmbito das escolas. Muitas escolas falham nessa questão, tá? E tá aqui, ó, é incumbência dela. Inciso 9, combater violência, e especialmente o bullying, tá, gente? Então, muita atenção nesse aqui 9, porque é um tema muito atual, e que realmente quem vai trabalhar numa escola, quem vai trabalhar na educação, tem que saber disso. 10. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. Também recente, ó, de 2018. Então, além do combate ao bullying aqui, que está aqui, que eu volto a enfatizar para vocês, a cultura da paz, né, do diálogo, da tolerância, da solidariedade, do amor, enfim. Aí cada um vai interpretar de diversas maneiras o que a gente chama de cultura de paz, tá? Então tem que as escolas estabelecerem ações, e olha, 2018, pouco tempo aí. Vamos ver aqui uma questão da VUNESP, de 2019, também recente. A Lei Federal 9394, 1996, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Em seu artigo 12, preconiza que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e a do seu sistema de ensino, terão a incumbência de... Então vamos lá. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. B. Coletar, analisar e disseminar informações sobre educação. C. Zelar pela aprendizagem dos alunos. D. Organizar a merenda escolar de acordo com os hábitos alimentares locais. E organizar o transporte escolar dos alunos da rede municipal. E aí, gente? Esse eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho enquanto eu tomo água. O que vocês responderiam aí, gente? Acabamos de falar do artigo 12, falei da importância dele, destaquei, falei das... né? Falamos bastante. O que você marcaria aí? Vamos ver se você marcou certo. Gabarito A. Olha lá, falei, é novidade. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. Falei, é recente, 2019. Tem que estar atento aqui, ó. Tava na cara, né? Mas as outras podem te enganar. Mas por isso que eu falei, artigo 12, leia com muita atenção, porque ele tem novidades importantes lá no 9 e no 10, né? E no 9, no 10 e 8, 9 e 10, que tem novidades aqui a partir de 2019, 2018 e 2018. Então, muita atenção nesses 3 aqui, ó. Caiu recentemente na VUNESP, numa prova de 2018. E aí, promover a cultura de paz nas escolas, tá? Atenção! Provável questão, leia com muita atenção. Eu já enfatizei isso aqui para vocês, dessa mudança, já mostrei que isso aqui está arriscado, mas muita gente estuda com material desatualizado. Vai lá na internet, dá um Google lá, pega a primeira LDB que aparece, se der azar de pegar uma que não está atualizada, né? Aí já viu. Então, ó, 8. Notificar ao Conselho Tutelar a relação dos alunos que apresentam quantidade de faltas acima de 30% percentual permitido em lei. Professor, o senhor já repetiu isso demais, mas gente, se eu repito, é porque cai. É porque cai. Por isso eu quero que vocês tenham isso na cabeça mesmo, que é 30%, que é notificar o Conselho Tutelar, né, a quantidade de faltas acima de
30%. Você vai ouvir minha voz na hora da prova, de tanto eu falar isso para você. Então, gente, você precisa estar muito atento a isso, tá? Muito atento. Ó, já enfatizei aqui, ó, de novo, 30%, do bullying também, o 9%. Então, eu estou destacando muito isso aqui, porque costuma realmente, nas últimas provas, aparecer demais, porque são modificações muito recentes. Então, combate ao bullying, que é o item 9, e notificar o Conselho Tutelar das faltas acima de 30%. Você não vai esquecer disso, né? Essa você não vai errar, com certeza. Tá bom, gente? A gente para por aqui hoje, tá? E a gente continua na próxima aula. Vamos continuar aqui a LDB, certo? A parte 3 da LDB. LDB é uma lei longa, como eu mostrei para vocês, mas que cai bastante aí nos concursos. Então, até a próxima aula. Muito obrigado, gente.